a todos vocês, estamos aqui continuando as nossas aulas de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar agora o que nós iremos estudar hoje. Então, olha só, gente, na nossa aula 35, nós iremos realizar a nossa revisão e, posteriormente, a avaliação. Então, vamos lá para o momento aí da nossa aula de Geografia. Vamos lá relembrar o que nós estudamos aí durante a nossa unidade 3, né? Relembrando aí alguns assuntos que vão estar relacionados muito, né, essa parte aí econômica, a parte social, aí principalmente, né, do continente europeu, da Oceania e também o asiático. Então, a gente vai iniciar sobre os países europeus, tá? Muito relacionado, gente, aí principalmente à parte tecnológica, o desenvolvimento tecnológico, que consequentemente vai acabar interferindo em quê? Na economia e também na parte social, tá? Então, gente, a gente vai observar e vai estudar que os países europeus, eles vão estar muito ligados ao quê? A ter a tradição de sempre estar inovando na parte tecnológica, tá? Principalmente os países ligados à União Europeia, onde atualmente vai ser aí uma das regiões mais avançadas tecnologicamente no mundo, né? Assim como outros países do continente asiático, tá? Mas esses países, né, como a Alemanha, a França, a Espanha, Portugal, entre outros países aí, que acabam se desenvolvendo bastante no continente europeu, assim também fazendo parte da União Europeia, eles começam, né, a se adequar ainda mais em relação à parte tecnológica. Mas para acontecer tudo isso, teve aí várias situações, né, principalmente aí no desenvolvimento da informação, desenvolvimento também na parte da educação. Então, tudo isso acabou ajudando a colocar esses países a ter uma das melhores tecnologias atualmente aí ao redor do planeta. Então, a gente também vai estudar sobre essa importância, né, aí de se ter a tecnologia para ocorrer o quê? O desenvolvimento econômico. E quais serão esses principais aspectos aí do continente europeu? Olha só, a competitividade, gente. A competitividade, né, ela vai permitir que as empresas europeias, elas sejam mais competitivas globalmente, se a gente for comparar aí com países lá da Ásia, com países da América, da África, da Oceania. Então, isso acaba ajudando bastante, porque se tem a competitividade, quer ser melhor, quer vender mais, então isso acaba ajudando na parte tecnológica. Então, a digitalização, né? Também a gente verifica aí a automação e também, gente, o uso aí de inteligência artificial, que acaba contribuindo para o quê? Para uma redução de custos, principalmente nas empresas, e também a melhoria aí de qualidade, tanto na parte de produtos quanto na de serviços. Mas, além da competitividade, também a inovação e o empreendedorismo vão estar ligados, né, em toda essa parte tecnológica. Então, a inovação e o empreendedorismo, a gente observa aqui várias sedes, né, as sedes, na verdade, aí de várias empresas, principalmente aí de tecnologia e também de startups, elas acabam impulsionando em inovações. É preciso estar tendo coisas novas para chamar a atenção, principalmente dos consumidores, que são aí as pessoas que compram. Então, a gente observa que é necessário sempre estar inovando e, consequentemente, empreendendo, tá? Então, essa comunidade aí de startups no continente europeu começa a crescer rapidamente em várias cidades, principalmente em Berlim, né, em Londres, em Amsterdã, e acabam aí se tornando grandes centros tecnológicos. Então, isso no continente europeu, né, por ser um continente aí relativamente, se a gente comparar com outros continentes, é pequeno. Então, esses países, eles acabam aí se conectando, até por conta dessa extensão territorial, de uma forma mais acessível, tá? A Alemanha,
próximo, né, dos Países Baixos, próximo da França, próximo da Espanha. Então, relativamente, isso acaba ajudando bastante essa conexão e, consequentemente, ajudando nesse processo de inovação e empreendedorismo. Mas esses aspectos não param aí, não. Quais serão os outros aspectos aí que ajudam nessa tecnologia aí para o desenvolvimento econômico? A sustentabilidade, né? A sustentabilidade, gente, ela vai estar comprometida com o quê? Em utilizar de forma adequada, em forma sustentável e também ajudando a tecnologia a alcançar os seus principais objetivos, tá? Essas tecnologias como que a utilização de energias renováveis, né? Energia solar, energia eólica, maremotriz. Então, a gente observa que as energias renováveis vão estar aí se inserindo nessa parte sustentável, a mobilidade elétrica também, principalmente aí dos automóveis, e também as redes inteligentes, né? Tudo isso ligado à sustentabilidade vão ser essenciais para o quê? Para alcançar aí, principalmente, metas que vão estar ligadas, gente, a clima, tá? Porque o nosso planeta, ele passa aí por várias mudanças. Vocês podem imaginar a quantidade de indústrias que a gente tem ao redor do planeta, a quantidade de recursos naturais que se utiliza para ocorrer ali essas modificações, né? Então, a sustentabilidade realmente vai ser necessário e, consequentemente, é necessário ter esse cuidado em relação a aspectos climáticos, com essas mudanças que podem ocorrer aí ao redor do planeta, né, com a elevação de temperatura ou até a diminuição extrema, tá certo? Mas, além da sustentabilidade, também nós iremos verificar um outro aspecto aí importante para essa importância tecnológica no desenvolvimento econômico europeu, que vai ser o quê? De educação e qualificação, onde a tecnologia ela acaba impactando a parte educacional, mas também a qualificação aí da força de trabalho, da mão de obra europeia. Então, as universidades, né, os centros de pesquisas europeus, eles estão aí na vanguarda de uma inovação, formando profissionais cada vez mais preparados para esses desafios que começam a surgir, né? E para um futuro aí que possa ocorrer essas mudanças e, consequentemente, as pessoas elas têm que se adaptar a essas mudanças, né? Dessa parte tecnológica. Então, esse fator, né, de ter esse aspecto aí de ter a educação e a qualificação também vai ser uma das principais em relação a desenvolver cada vez mais a tecnologia. Outros aspectos que vai estar ligado aí também vai ser do continente asiático, gente. Assim como o continente europeu vai ter suas características, seus desenvolvimentos, a Ásia também, né, ela precisa estar se desenvolvendo, principalmente na parte tecnológica e, consequentemente, na economia. Então, a Ásia também não fica aí de trás. E um desses fatores, uma dessas principais dimensões na Ásia, vai estar ligada ao quê? A indústria e também a manufatura, tá? Tecnologia, gente, ela tem transformado muito aí o setor industrial na Ásia, tá? Principalmente ali países que fazem parte dos tigres asiáticos, dos novos tigres asiáticos. Então, essa parte aí de indústria e manufatura, né, vai estar também ajudando no continente asiático. Agora, a gente observa, né, que a automação e aí as robóticas, né, essa parte ligada aí à robótica, elas estão aumentando principalmente a eficiência nas fábricas, né, facilitando aí a utilização dessa tecnologia, enquanto também a internet das coisas também estão ajudando a conectar esses processos industriais, tá? Então, toda essa parte de automação, de robótica, elas realmente estão ajudando muito, né? Várias indústrias, e na Ásia não vai ser diferente. Eles estão desenvolvendo cada vez mais a sua parte tecnológica e isso tem ajudado muito essas indústrias também a produzirem mais. Se produz mais, vende mais, mais procurado, então a indústria ela acaba aí se desenvolvendo também mais, tá? Mas além da indústria e da manufatura na Ásia,
A tecnologia da informação, gente. Os países asiáticos, principalmente aí a Índia, a China, né? Eles são grandes exportadores de serviços de TI e também de software. Lembra lá a Índia, que já foi uma colônia inglesa, né? Então, isso acabou ajudando muito a ter essa conexão, onde várias universidades são ligadas aí as várias universidades ali do Reino Unido, então isso também acaba ajudando nessa tecnologia de informação, cria aí uma fonte de renda, né, emprego, e acaba impulsionando cada vez mais esse crescimento econômico. Além disso, né, a inovação e a tecnologia móvel na Ásia, que vai ser líder aí em inovação móvel com empresas pioneiras da tecnologia de smartphones e também da rede 5G, né? E realmente funciona nesses países asiáticos essas inovações, principalmente ligado aí aos celulares, né, à internet de um modo geral. E isso acaba o quê? Contribuindo aí também para a economia desses países asiáticos, além da conectividade e também a essa acessibilidade às informações, né? Que hoje a gente vive nesse mundo de conexão, de realmente ser tudo muito mais rápido. Então, essa inovação e a tecnologia móvel, esses países asiáticos, eles estão bem avançados, tá? E realmente são líderes aí global, tá? Então, isso acaba ajudando muito também nesses aspectos econômicos. E, além disso, os mercados emergentes, né? Onde vários países asiáticos, gente, eles, ao mesmo tempo em que começa a ter esse crescimento acelerado, né, a população também ela acaba sendo elevada. Então, a tecnologia ela tem ajudado muito esses países, né, a emergirem economicamente, onde há uns 30 anos atrás, vários países asiáticos, gente, o índice de desenvolvimento humano, o produto interno bruto era baixíssimo. Porém, quando começa o desenvolvimento, principalmente da China, do Japão, esses países, eles começam a se atentar mais e querem também integrar, né, se desenvolver também nesse processo de industrialização. Consequentemente, vem aí o desenvolvimento na parte tecnológica. Tá? Então, a gente também vai observar aí, né, que esses mercados emergentes, esse processo da digitalização dos serviços financeiros e também a expansão aí do comércio eletrônico, eles acabaram criando novas oportunidades tanto para as pequenas quanto para as médias empresas, ok? E isso também tem ajudado muito no desenvolvimento econômico e tecnológico aí do continente asiático, tá? Ainda, né, sobre toda essa importância da tecnologia, do desenvolvimento econômico, existem pessoas, né? Existe uma mão de obra ali onde está sendo utilizada, onde as pessoas, nós temos um cotidiano, onde normalmente quando a gente se torna ali adulto, né, saindo ali da parte da juventude, indo para a parte do adulto, começamos a trabalhar. E também nós estudamos sobre isso. E um deles foi o quê? Foi sobre a concepção de trabalho. Então, olha só, também vamos relembrar o que nós estudamos aí. Essa concepção de trabalho vai ocorrer o quê? A evolução ao longo da história, né? Vamos ter aí vários períodos para ocorrer tudo que nós temos atualmente, e isso é constante, tá? A gente não fica parado ali, não. Existem várias mudanças. E isso vai variar, gente, entre diferentes regiões do planeta. Por quê? Fatores como cultura, religião, o desenvolvimento econômico, né, de determinadas áreas, os avanços tecnológicos, gente, vão influenciar profundamente aí a maneira, né, como o trabalho ele acaba sendo percebido naquelas áreas e também estruturado. Um exemplo que nós vamos estudar vai ser aí no período da Europa medieval, gente, onde o trabalho ele era visto como o quê? Como uma forma de penitência, né? Porém, com a vinda aí do Renascimento e da Reforma Protestante, passou a ser associada ao quê?
a se ter um valor moral e também o desenvolvimento pessoal, tá? Então, tudo isso vai estar ligado a essa concepção de trabalho, ok? Então, com o passar dos anos, foram se desenvolvendo cada vez mais, né? E hoje, cada região, cada estado, né, acaba tendo ali o seu modo de vida, que isso acaba influenciando como que as pessoas elas trabalham, né, quais as atividades elas exercem, tá bom, gente? Mas outros estudos que nós realizamos aí da unidade 3 vai estar ligado também o quê? As mudanças, né? Principalmente na parte técnica e também na ciência, né? Nos processos ali de uma produção em geral. E uma delas, gente, vão ser as indústrias, tá? As indústrias vai ocorrer aí esse surgimento com a Revolução Industrial no século XVIII, tá? Onde foi introduzido aí as máquinas a vapor, foram surgindo novas técnicas de produção e também a mecanização desses processos industriais, porque estávamos saindo ali da parte do artesanato, né, da parte da manufatura e introduzindo o maquinário. Isso acabou resultando aí, vindo aí de um resultado de transição, né, da produção manual para a produção em massa. Enquanto o artesão ali, ele faz 1, 2 objetos, na indústria já começa a aumentar, já vai para 10, 15, 20, dependendo ali da mão de obra. Isso também aumentou o quê? A capacidade produtiva e acabou reduzindo custos, né? Porque se tinha mais pessoas trabalhando, tá? A gente vai observar que essas pessoas acabam produzindo mais tem em maior quantidade aqueles produtos e acaba vendendo mais. Então, tudo isso é como se fosse realmente um ciclo que acaba se desenvolvendo bastante, tá? Agora, esse processo de industrialização, gente, né? Onde começaram a surgir as primeiras cidades, esse processo de urbanização no continente europeu, né? Principalmente ali na Inglaterra, né? Vai a começar a transformar aquela área. E com o passar dos anos foram ocorrendo várias mudanças até chegar ao que nós temos atualmente. Então, esse processo de industrialização mudou muito em vários aspectos, e principalmente um deles que foi bastante mudado foi aí essas atividades realizadas no campo, tá? Então, várias atividades, gente, elas começam a surgir, né? E também começam a mudar determinadas áreas, tá? E essas mudanças aí na técnica e também na ciência, em todo esse processo aí de produção de um modo geral, também vai chegar nos campos, gente. E no campo, vamos utilizar hoje, né, nos dias atuais, aí, a automatização e também a robótica. Muito ligado principalmente, né, do século XX e século XXI, onde as máquinas automatizadas e também a utilização de robôs, eles foram introduzidos, né, em linhas ali de montagem e nas fábricas de um modo geral, e isso aumentou o quê? A eficiência, a precisão e também a velocidade, gente. Tanto na base ali da produção de bens e também de produtos. Isso acabou revolucionando, né? Todo esse processo aí de produção em várias indústrias. E no campo também não vai ser diferente, tá? Começa também a ocorrer esse desenvolvimento porque o campo, né, esse processo aí de agricultura, pecuária de um modo geral, eles começam a se desenvolver também, né? Não quer ficar ali esquecido, não quer ficar para trás, até porque vários países, o desenvolvimento econômico de vários países, gente, eles acabam aumentando cada vez mais por causa do setor primário, né? Que é a agricultura e a pecuária, não dependendo somente do setor secundário e terciário, mas o setor primário também vai ser fundamental, até porque é questão de alimentação para a população de um modo geral. Então, não pode também ficar para trás, então começa a desenvolver também essas atividades tanto de robótica, de automatização, esse processo de agroindústria surgindo, né? Tendo todo esse desenvolvimento. Mas, além disso,
Outros aspectos também ligados a essas mudanças aí na técnica e na ciência vai ser o do quê? Da tecnologia, tá? Essa tecnologia da informação e internet das coisas que vão permitir uma maior conectividade, vai ocorrer uma integração aí nesses processos de produção, sensores e dispositivos inteligentes eles vão estar sendo usados principalmente para monitorar e também controlar essas operações industriais em tempo real, saber o que está produzindo, a quantidade, o peso, e isso acaba otimizando esse desempenho e reduzindo um desperdício que poderia ocorrer antigamente, tá? Então, realmente isso também tem ajudado bastante em todas as áreas. Esse processo aí de tecnologia da informação e internet das coisas, tá? Mas também voltado ao campo, gente, a agricultura de precisão, né? Também vai ser uma dessas transformações que acaba ocorrendo na produção agropecuária aí ao novo rural, tá? Então, a agricultura de precisão, gente, ela vai utilizar aí tecnologias como GPS, como a utilização de drones e também sensores remotos para monitorar e gerenciar determinados cultivos naquela área. E isso acaba permitindo uma aplicação mais precisa de insumos agrícolas, a utilização de água de forma adequada, a utilização de fertilizantes e pesticidas, né, que acaba reduzindo tanto a parte dos custos quanto a parte aí de impactos ambientais que possam ocorrer com a utilização desses insumos de forma geral, se não for utilizado de forma correta, tá? Então, a agricultura de precisão, ela também ajuda nessas transformações aí na parte do setor primário, tá? Mas, gente, tendo todo esse desenvolvimento, né, na parte industrial, na parte da agropecuária, isso, gente, vai fazer com que a gente não fuja aí de determinados problemas, tá? Vamos ter aí problemas sociais que vão estar relacionados ao quê? Ao acesso da distribuição de alimentos, até porque a gente está falando ali de uma atividade de agricultura, de pecuária, onde são produzidos em grande quantidade, porém, às vezes, não é distribuído de forma adequada. Isso, infelizmente, acaba gerando esse problema de desigualdade de quê? Na distribuição, tá? Porque nem todos, gente, vão ter ali um acesso igualitário a esses alimentos. Algumas regiões elas vão enfrentar, infelizmente, a escassez, né, enquanto outras elas vão ter em abundância esses produtos. Então, a distribuição de forma desigual acaba aí prejudicando, né, grandes áreas onde as pessoas elas acabam sendo afetadas e ocorrendo esses problemas sociais. Mas, além dessa distribuição de forma desigual, também a segurança alimentar. Muitas áreas, gente, elas vão passar por essa insegurança alimentar, onde vão permanecer aí tendo um grande desafio, né, em várias partes aí do planeta, e os principais fatores, como a pobreza, né, conflitos, gente, conflitos também vai estar ligado a essa insegurança alimentar e também uma instabilidade política, elas podem acabar limitando, né, esse acesso regular aí aos alimentos para a população. Mas além da segurança alimentar, também vamos ter aí os custos elevados aí para pequenos agricultores. Vai ser um outro problema social que está ligado, né, às pessoas que trabalham ali de forma menor, onde a produção agrícola ela acaba sendo moderna, porém sendo cara para aquele pequeno agricultor. Então, pequenos agricultores, gente, eles têm essa dificuldade, né, em adquirir, por exemplo, sementes, fertilizantes, né, e equipamentos aí de alta tecnologia que poderia estar ajudando ele, porém ele não vai conseguir ter aquele acesso por custos elevados aí desses determinados produtos que poderia estar ajudando cada vez mais ali o pequeno agricultor. E um deles também, um outro problema social que vai estar ligado aí a essa distribuição de alimentos, gente, vai ser o quê? A parte aí do desperdício de alimentos, né? O desperdício de alimentos também é uma parcela significativa ali de alimentos que acaba sendo desperdiçada, né? Devido ao quê? A ineficiência aí na cadeia produtiva, na distribuição e também no excesso dessa produção que agrava aí esse problema da distribuição, né? Enquanto algumas áreas têm grande quantidade, outras
tem pouquíssimo ou às vezes até nada, então as pessoas elas acabam passando fome, então também acaba surgindo esse problema aí social com desperdício de alimentos, tá bom? Acaba estragando, em vez de a pessoa ali dar, né, doar aquele alimento, na verdade ela acaba ali jogando fora para que não chegue a outras pessoas, tá? E, por fim, aí teremos um outro problema social que vai estar relacionado aí ao acesso da distribuição de alimentos, que vai ser o do impacto ambiental, onde a expansão, né, da agricultura, ela pode resultar em desmatamento, pode ter aí o uso excessivo de água e outros impactos ambientais que também podem afetar aí comunidades e ecossistemas locais, né, prejudicando aquele ambiente e, consequentemente, prejudicando toda essa parte de produção na agricultura, na pecuária, consequentemente surgindo esse outro problema social ligado ao impacto ambiental que também chega até a população. Tá certo, gente? Então, esse é o momento aí da nossa revisão, onde nós relembramos aí vários aspectos em relação à nossa unidade 3.